Oi, gente, muito boa tarde para você. Estamos chegando com os donos da bola. Confira os destaques do programa de hoje. Ao vivo do Aeroporto Salgado Filho, o embarque do Grêmio para São Paulo. Amanhã é dia de Libertadores para o tricolor. Grêmio viaja daqui a pouco para São Paulo, rumo à decisão contra o Palmeiras. Técnico Renato Portaluppi vai escalar força máxima. Sábado teve vitória pelo Brasileirão, o que fez com que o time de Renato subisse uma posição na tabela de classificação. A vitória é sempre importante, né? Até porque são 3 competições difíceis, né? Que a gente disputa, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. E o Colorado, hein? Vacilou. Inter sai na frente e fica com um jogador a mais e mesmo assim acaba perdendo de virada para o Goiás no Serra Dourada. Agora é foco total no jogo de quarta diante do Flamengo pela Libertadores no Beira-Rio. A gente vai buscar essa vitória, vai buscar essa classificação até o último segundo dentro da nossa casa, junto do nosso torcedor. Ainda, 3 times gaúchos seguem vivos na batalha para subir para a Série B do Brasileirão. Tudo isso agora na tela da Band. E já quero combinar uma coisa com você aí de casa. Nós queremos a sua participação. Mande sua mensagem para o nosso WhatsApp 51 992 24 12 20. Você também pode conferir os Donos da Bola na íntegra no Facebook e YouTube. Acesse Donos da Bola RS. E já vou chamar o Paulo Pires, que está lá no nosso controle, está ao vivo com a gente. Lá no controle, Paulinho, ó. Queremos a pergunta do Paulinho, queremos a charada para começar essa semana, olha, ligadaço em tudo que rola no futebol, hein? Com certeza, Cris. Beijo, Cris, um abraço pessoal. Uma semana incrível, tem Libertadores da América, tem Palmeiras e Grêmio amanhã, tem Inter e Flamengo na quarta-feira. Começamos muito bem essa semana de Libertadores da América. A pergunta, Paulinho, de hoje, relacionada ao duelo de amanhã do Grêmio lá em São Paulo. Vamos então, a pergunta de hoje já está na tela para você. Quero saber o seguinte: quem fez o gol, atenção, quem fez o gol do Grêmio na última vitória sobre o Palmeiras, atenção, em São Paulo. Lá em São Paulo, até hoje, 42 jogos do Grêmio contra o Palmeiras. São Paulo capital, apenas 2 vitórias do Grêmio. Uma em 2006, a outra e última em 2008. Então, quem fez a vitória, gol da vitória? Opção A, Marcel. Opção B, Reinaldo. Opção C, Tcheco. Ou opção D, William Magrão. Está aqui embaixo, ó, 992 24 12 20, 992 24 12 20. Então, quem fez esse gol da última vitória do Grêmio contra o Palmeiras em São Paulo? Tá respondendo pra gente? Marcel, Reinaldo, Tcheco, William Magrão. Daqui a pouco eu volto com a resposta, Cris. Tá certo, Paulo Pires, porque agora nós vamos ao vivo, direto até o aeroporto Salgado Filho, onde está o repórter, meu parceiro Marcelo Salzano, que acompanha o embarque do Grêmio para São Paulo. E eu já quero acionar, Salzano, ó, qual é a situação aí? O Grêmio já chegou, que horas é esse voo? O Grêmio que vai com tudo amanhã para buscar a classificação diante do Palmeiras. Boa tarde para você. Tudo bem, Cris? Muito boa tarde a você, telespectadores do Donos da Bola em todo o estado do Rio Grande do Sul. O Grêmio embarcou há pouco aqui no aeroporto Salgado Filho. Tem o jogo contra o Palmeiras nesta terça-feira no Pacaembu, partida de volta das quartas de final da Libertadores. Voo marcado, fretado, 1h da tarde para a capital paulista. Técnico Renato Portaluppi comandou o último treinamento nesta manhã no CT Luiz Carvalho. Primeira parte fechada à imprensa. Quando a atividade foi aberta para os jornalistas, Bruno Cortes trabalhou normalmente, levou uma pancada no quadril na partida de ida, está recuperado e vai jogar. Provável time tem Paulo Vitor, Leonardo Gomes, Jeromel, Kahneman, Bruno Cortes. No meio de campo, Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Jean-Pierre, Everton. Na frente, o centroavante André. Grêmio confiante em reverter a vantagem, que no momento é do Palmeiras. Daqui a pouco eu volto com mais informações do Grêmio, aqui direto do aeroporto Salgado Filho. Cris. Tá certo, Salzano. Bom trabalho por aí. Já falamos contigo de novo. E temos a nossa enquete no Twitter. Você deve participar. Vote lá, a gente quer a opinião de você. E olha só a enquete de hoje na tela aqui.
Olha só, o Inter faz bem em insistir nos reservas no Brasileirão? Sim ou não? Responda aqui depois a sua resposta. E essa pergunta vira aquela resenha que você respeita a partir da 1h da tarde, quando a turma do Toque de Bola estiver aqui no estúdio comigo. Combinado? Pois é, falando em Inter, o Inter deu bobeira. Imperdoável. Mesmo com um a mais, saiu na frente e o Colorado ainda deixou o Goiás gostar do jogo a ponto de virar o placar no último minuto da partida no Serra Dourada. O Inter entrou em campo para enfrentar o Goiás novamente com seu time reserva, reforçado com as presenças do goleiro Marcelo Lomba e do atacante Nico Lopes. O forte calor em Goiânia anunciava um jogo quente do começo ao fim. O Inter começou melhor na partida. Em jogada rápida do meio-campo colorado, Wellington Silva recebeu bola de Nonato. O camisa 11 encontrou Guilherme Parede entrando livre. Com tranquilidade, o atacante chutou a bola no meio das pernas de Tadeu e abriu o marcador. Gol do Internacional, Guilherme Parede! Além do gol marcado, o Inter também comemorou a expulsão de Léo Senna, após falta em Richelli. Ainda no primeiro tempo, o time esmeraldino tentou reagir com Rafael Vaz e Michael. Parecia um prenúncio do que viria no segundo tempo. O time colorado voltou do vestiário desperdiçando chances de garantir a vitória, com Wellington Silva, Emerson Santos e também nesse lance incrivelmente perdido por Nico Lopes. A sorte do uruguaio é que o árbitro marcou o impedimento. Parede ajeitou, Nico Lopes, bateu na trave, Nico! Mas que fase desgraçada do Nico Lopes, rapaz. Mesmo com um jogador a menos, o Goiás não desistiu da partida. Aos 25 minutos do segundo tempo, Michael limpou a defesa colorada e empatou o jogo. A pontaria do Inter realmente não estava afiada. Foram inúmeras as chances de gol perdidas quando o jogo ainda estava empatado. No último minuto da partida, falta para o Goiás. E o que parecia quase impossível aconteceu. Rafael Vaz mandou uma bomba para o gol e virou a partida. Placar final no Serra Dourada, Goiás 2, Inter 1 e muitas explicações para dar. Realmente era uma partida para que a gente pudesse conseguir a vitória. Estava desenhado para isso. E nós tínhamos que ter conseguido fazer. Não conseguimos. É uma derrota que não estava no planejamento, nem antes e nem durante a partida, e principalmente durante a partida por tudo que se desenhou. Agora eu vou acionar minha parceira Mauri Dornelles, que está lá na nossa redação, para continuar falando de Inter, mas agora uma notícia boa, né, Mauri? Os torcedores colorados dormiram aliviados no fim de semana, não é mesmo? Explica por quê. Isso mesmo, Cris. Quem não esteve em campo ontem, mas para a alegria da torcida colorada estará em campo tanto pela Libertadores quanto pela Copa do Brasil, é Paulo Guerreiro, que não foi convocado pela seleção peruana e desta forma não vai desfalcar o time de Odair Hellmann. E falando do técnico colorado, o jogo contra o Goiás já é passado e agora o foco é Libertadores da América. O grupo todo está mobilizado, os jogadores treinaram muito bem hoje em Porto Alegre, com certeza acompanhando o jogo e torcendo para os seus companheiros, para nós, para que a gente pudesse fazer essa vitória, como aconteceu em Fortaleza. Em Fortaleza a gente ganhou o jogo e foi para o Maracanã e acabou perdendo o jogo. Então a influência de um jogo para outro é zero. Nós continuamos concentrados, mobilizados, o torcedor já desde o primeiro dia esgotou os ingressos, acreditando nessa possibilidade, na possibilidade que a gente consiga o resultado dentro de casa e passe de fase. E nós aqui da mesma forma, a gente acredita, a gente tem uma equipe forte, a gente tem um grupo forte e que vai fazer um jogo, como eu disse, como eu sempre disse desde o início. A gente vai buscar essa vitória, vai buscar essa classificação até o último segundo dentro da nossa casa, junto do nosso torcedor. Daqui a pouco a gente fala mais sobre Grêmio aqui nos Donos da Bola. O tricolor que venceu o Atlético Paranaense com reservas e o jogo teve marco histórico para o Luan, tá?
Então, combinado, não sai daí, a gente já fala sobre Grêmio, porque agora a gente acompanha o show de gols da 16ª rodada do Brasileirão. Ah, lembrando que tem jogo hoje ainda, viu? Botafogo versus Chapecoense, às 8 da noite. 3 gols em meia hora. Tava fácil demais para ser verdade para o Santos. Marinho fez aos 2 minutos, tome palminha. Jorge marcou aos 10 e num bonito gol, hein? E Sacha aos 32. Achou que o jogo tava ganho, né? Achou errado. Wellington Paulista descontou cobrando pênalti. Ele de novo, Wellington Paulista, 3-2. E aos 50 minutos, Tinga aproveitou o erro do zagueiro e deixou tudo igual. Terceiro jogo seguido do Santos sem vitória e muita festa do Leão do Pici. Santos 3, Fortaleza 3. Outro time paulista que acabou se dando mal foi o São Paulo. Thales Magno, 17 anos, o mais jovem jogador a marcar nesse campeonato, fez o primeiro pro Vasco. Fala aí, guri. Muito feliz com esse empenho da nossa equipe. É uma importância enorme ver o Caldeirão desse jeito, que seja sempre assim, podemos sair com todos os resultados de vitória. E o Felipe Bastos ampliou. Vasco 2-0 no São Paulo. Em Florianópolis, Richard Franco fez de cabeça pro Avaí. E Wagner Love, depois da confusão na área, empatou pro Corinthians, 1-1. Ah, e o Avaí não ganhou de ninguém ainda, hein? Que fase! Pulamos para BH. Lá, um gol só, do Gilberto. Atlético Mineiro 0, Bahia 1. Fechando nosso giro, CSA contra Cruzeiro. Fred marcou para o time mineiro aos 10 minutos. E no último lance, Fabrício Bruno desviou contra o próprio gol após tentativa do Apodi, 1-1. Se o jogo não foi lá essas coisas, esse cachorrinho que invadiu o gramado e passou até pelo Marqueiro, brilhou. Cachorrinho 1, Marqueiro 0. Olha só, quarta-feira o Inter precisa virar o jogo para cima do Flamengo no Beira-Rio, hein? Se quiser seguir em frente na Libertadores, é claro que o Colorado quer. E falando do adversário do Inter, o rubro-negro embalou de uma tal forma nesse Brasileirão, olha só. O Mengão viajou até Fortaleza para enfrentar o Ceará. O jogo começou quente, com chances para os dois lados. Mas, aos 22 minutos, Pablo Mari acertou essa bomba, 1-0 Flamengo. O Vozão reagiu e João Lucas tirou a bola em cima da linha. Ainda no primeiro tempo, Beril deu o passe para Gabriel Barbosa marcar o segundo. Na etapa final, Diogo Silva foi dominar a bola e deu um susto na torcida do Ceará. O jogo continuou quente. Gabigol tentou, mas a bola foi para fora. Ricardinho tentou o gol olímpico, mas Diego Alves salvou. Aos 51 minutos, não deu para Diogo Silva. De Arrascaeta acertou esse golaço de bicicleta. Final da partida, Flamengo 3, Ceará 0. O Mengão é o novo líder do campeonato com 33 pontos. Vamos ver como é que ficou a tabela de classificação depois desse show de gols da 16ª rodada. Campeonato Brasileiro, que tem um novo líder, né? Tá aí, ó, o Flamengo, 33 pontos, seguido pelo Santos, Palmeiras e São Paulo fechando o G4. O Inter é sétimo com 24 pontos, o Grêmio 12º com 21 pontos e na zona de rebaixamento, Chape, Fluminense, CSA e Avaí. E agora, meu amigo Matheus Schenck tem um recado para você, não é isso, Schenck? Isso, Cris. Vamos falar sobre sexo? Isso mesmo, porque sexo é vida. Por isso é importante para o homem tratar da sua saúde sexual. Disfunções sexuais tiram o prazer de viver. A boa notícia é que essas dificuldades têm tratamento médico avançado. E o melhor, é aqui em Porto Alegre. O Boston é a maior rede internacional de clínicas voltada para o cuidado com a saúde sexual masculina e mais de 1 milhão de homens já foram atendidos no mundo. Os tratamentos são personalizados, de acordo com a sua necessidade e sem intervenções cirúrgicas. Os médicos atendem com discrição e hora marcada. As salas de espera são individuais e com garantia de privacidade. Não se preocupe, as informações do paciente são totalmente sigilosas. Volte a sorrir com uma vida sexual saudável. Agende uma consulta com quem entende do assunto. Ligue 0800 729 1111. Não espere mais, tome iniciativa. Ligue 0800 729 1111. Afinal, sexo é vida, né, Cris?
É verdade. E vamos voltar ao vivo lá para o aeroporto Salgado Filho para a gente voltar a falar de Grêmio. O Marcelo Salzano segue no aeroporto e traz informações do Grêmio para a gente. O Grêmio que amanhã disputa a vida na Libertadores da América em São Paulo diante do Palmeiras. Salzano. Bom, Cris, o Grêmio viaja em voo fretado daqui a pouco, 13h para São Paulo. Chegada prevista na capital paulista por volta de 14h30, fica concentrado em um hotel próximo ao estádio do Pacaembu, local da partida desta terça-feira contra o Palmeiras. Vale sempre ressaltar o seguinte, Cris, o Grêmio, para garantir classificação às semifinais da Libertadores, precisa vencer no tempo normal por no mínimo um gol de diferença, desde que marque 2 gols. 1-0 para o tricolor no tempo normal leva a decisão para os pênaltis. Renato vai escalar a força máxima. Paulo Vitor, Leonardo Gomes, Jeromel, Kahneman, Bruno Cortez, Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Jean-Pierre, Everton. Na frente, o centroavante André. O Grêmio que busca manter o sonho do tetracampeonato da América. Conquistou o primeiro título em 1983 contra o Peñarol. 1995, o bicampeonato diante do Nacional de Medellín, lá na Colômbia. E em 2017, o tricampeonato da América contra o Lanús, na Argentina. E a confiança de todos por aqui, apesar de ter sido derrotado no primeiro jogo por 1-0 na Arena, aquele gol do Gustavo Scarpa de falta, é de que é possível sim o Grêmio reverter o resultado do jogo de volta agora lá no Pacaembu. No sábado, antes disso, vamos ouvir o Leonardo Gomes fala aqui no nosso Donos da Bola sobre o jogo desta terça-feira. Acho que em jogo de Libertadores, esses jogos mata-mata, acho que é a questão do detalhe, né? Acho que a questão do detalhe que às vezes a gente saiu prejudicado nos outros jogos, mas acho que é procurar concentrar bastante os 90 minutos, enquanto o juiz não apitar, não acaba o jogo. Acho que isso vai ser muito importante para a gente não tomar gols e fazer os gols necessários também. Este o lateral direito, Leonardo Gomes. No sábado, pelo Campeonato Brasileiro, vitória importante do Grêmio contra o Atlético Paranaense. Você confere agora aqui no nosso Donos da Bola. Foco total na Libertadores da América. Por isso, Renato Portaluppi mandou a campo um time reserva contra o Atlético Paranaense. E o Grêmio mostrou logo seu cartão de visitas. Tassiano pressionou a defesa do Furacão e lançou Luan. Com categoria, o camisa 7 abriu o placar. 1-0. Um gol histórico, o de número 75 com a camisa do Grêmio, ultrapassando o técnico e maior ídolo do clube. Partida cheia de alternativas. Júlio César foi acionado 2 vezes. Evitou o gol de Vitinho. Outra grande defesa em um belo chute de Márcio Azevedo. O tricolor voltou a assustar. Tassiano invadiu a área. Chutou forte. Santos evitou o segundo gol gremista. Veio o segundo tempo. Marcelo Cirino fez boa jogada pelo lado esquerdo. Rony de voleio marcou um golaço. 1-1. Não deu tempo do Atlético comemorar. Cruzamento de Galhardo. Tassiano de cabeça voltou a colocar o Grêmio em vantagem no marcador. 2-1. É uma das minhas características, ultimamente estava segurando um pouco. E ele vinha me cobrando nos treinamentos, né? E hoje eu botei na minha cabeça de soltar mais. Tive uma no primeiro tempo e essa no segundo, né? No primeiro o Santos pegou e nessa agora eu consegui fazer o gol. Patrick, outra promessa das categorias de base gremista, entrou e infernizou o adversário. Sofreu pênalti. Diego Tardelli desperdiçou. O jovem meio-campista quase ampliou o marcador. Santos evitou o pior. E terminou assim na Arena. Grêmio 2, Atlético Paranaense 1. O Grêmio volta suas atenções para a Libertadores. Jogo contra o Palmeiras no Pacaembu, partida de volta das quartas de final. O tricolor precisa vencer por um gol de diferença, desde que marque 2 gols.
1-0 para o time de Renato no tempo normal, leva a decisão para os pênaltis. Não, a vitória é sempre importante, né? Até porque são 3 competições difíceis, né? Que a gente disputa, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Então, qualquer competição que venha a vitória, ela é sempre muito bem-vinda. Principalmente tratando de estarmos a 3 dias de mais uma decisão, de mais um jogo importante. Eu já estou com a Mauri Dornelles aqui no telão, ela que está lá na nossa redação, porque, Mauri, como a gente viu ali na reportagem do Marcelo Salzano, Tardelli desperdiçou um pênalti e o Renato falou sobre a atuação do Tardelli após a partida, não foi? É isso mesmo, Cris. O jogador ainda não conseguiu se firmar no comando do ataque gremista. O Tardelli que chegou no início dessa temporada para ser um dos grandes reforços do tricolor. Aliás, nem o Tardelli e nem o André 100% no ataque, né? Apesar que o André teve alguns últimos jogos mais positivos. E a gente vai conferir o que falou o técnico Renato após a atuação do Tardelli no sábado. Apesar de ter perdido o pênalti, mas ele foi muito bem, se movimentou, criou os espaços para ele, para os companheiros. Foi bem como a equipe em geral foi. O próprio Luan foi muito bem. É o que a gente quer isso, o jogador tem que estar preparado, não importa qual o jogo que o jogador vai jogar, ele faz parte do plantel do Grêmio, ele tem que estar preparado. É chamado para começar uma partida, para entrar durante a partida, ele tem que mostrar porque que ele é jogador do Grêmio. Grêmio e Inter estão bombando, estão com tudo, tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores. A gente tem fé que eles vão reverter esses resultados negativos dos primeiros jogos das quartas de final da competição, mas outros times gaúchos também estão com tudo. E desta vez na Série C do Brasileirão. Confira os gols que deixaram o Ipiranga de Erechim, o Juventude e o São José de Porto Alegre mais próximos da segundona. Mas calma aí, vamos começar com a Série B, Cris. Nada de gols para Atlético Goianiense e Brasil de Pelotas, muito por causa da atuação do Carlos Eduardo, o goleiro chavante. O time é 12º na tabela. Agora sim, Série C. No Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o Juventude classificado recebeu o Ipiranga, que tinha de vencer. E venceu. Reinaldo fez aos 44 do segundo tempo. Ufa! Ipiranga 1-0 e o time de Erechim segue vivo. No Passo da Areia teve mais gols. Foram 6. Luiz Eduardo, 1-0. Gelson pro Volta Redonda, 1-1. Luiz Eduardo de novo, 2-1 pro São José. Mateuzinho fez 3-1. Lucão, 4-1. E Núbio Flávio diminuiu. Zeca, 4. Volta Redonda, 2. Vamos conferir os confrontos pelas quartas de final da Série C. Olha aí na tela para você os jogos dos gaúchos. Bom, começando ali Paysandu e Náutico, né? Daí sim, Imperatriz e Juventude, Confiança e Ipiranga de Erechim, São José e Sampaio Correia. Primeiro jogo do São José no Passo da Areia. Juventude e Ipiranga decidem a vaga para as semifinais em casa. Lembrando que quem passar pelas quartas de final automaticamente já está na Série B do ano que vem. E neste fim de semana, a dupla Grenal também entrou em campo pelo futebol feminino. Um pelo Campeonato Gaúcho, o outro pelo Campeonato Brasileiro. E os placares até foram os mesmos, mas nem tudo terminou com final feliz. No sábado, as gurias coloradas enfrentaram o Flamengo pelo jogo de volta das quartas de final do Brasileirão. Mas o resultado não foi bom. O Mengão venceu por 2-0 com gols de Larissa e Ju. A equipe colorada está fora da competição. No domingo, as gurias gremistas estrearam com vitória no Gauchão. A equipe tricolor enfrentou o Brasil em Farroupilha. Carol Lins e Karina fizeram os gols. A próxima partida acontece domingo, no estádio Vieirão, diante do Oriente. E agora vamos ao nosso controle. Você acertou, será? A pergunta do Paulinho? Mandou a sua resposta para ele? Ele vai contar agora qual é a alternativa correta, Paulo Pires. Oi, Cris. Olha só, muitos acertaram, continuam enviando aqui pelo 992-24-1220 a resposta. Tivemos até agora 43 acertadores. A pergunta foi facilzinha hoje. Vamos lá então para a resposta. Tá na tela para você aí. Eu perguntei, quem fez o gol do Grêmio na última vitória sobre o Palmeiras em São Paulo? Opção correta é a opção C. Foi o Tcheco que marcou lá em São Paulo, no antigo Palestra Itália, ainda em novembro de 2008. O técnico era Celso Rotti, o Grêmio venceu por 1-0, gol marcado pelo Tcheco. Aliás, em São Paulo, até hoje, estamos vendo aí o gol do Tcheco aí,
O goleiro Marcos, São Marcos, era goleiro do Palmeiras lá em 2008, o Grêmio foi vice-campeão brasileiro. Apenas 2 vitórias na história do Grêmio contra o Palmeiras na cidade, na capital de São Paulo. Uma em 2006, o Mano Menezes era o técnico, o Hugo marcou no Palestra Itália, vitória por 1-0. E esta última em 2008, o Celso Rotti, o técnico, e o Tcheco foi quem marcou. Deixa eu mandar um abraço aqui para alguns dos acertadores. Separei por cidades aqui, muita gente mandando resposta correta. Caxias do Sul, o Alex, o Sandro Cardoso, o Rodrigo de Santa Maria, o Fábio Santos, o Jones, o Thiago Campos, de Erechim, o Vanderlei Paulo, de Bagé, o Lucas e também o Sandro, de Ijuí, o André e o Renan. E até no Uruguai estão acompanhando o nosso programa. Cris, olha só, um abraço para Rivera, onde o Diego acompanha os donos da bola. Audiência total pelo Rio Grande afora, Cris. Que legal, Paulinho, Rio Grande, Uruguai. É o mundo ligado aqui nos donos da bola. E daqui a pouquinho, a resenha que você respeita. Assim, a turma do Toque de Bola vai estar aqui, depois do intervalo, para muito debate. Não saia daí, a gente já volta. Estamos de volta com os donos da bola e agora também com o Toque de Bola, ao vivo na Rádio e TV Bandeirantes. Ao meu lado ele, Alex Bagé. Viemos combinandinho hoje, né? Porque é uma tendência natural, o preto sempre cai bem, né? É verdade. Mas me disseram que o preto emagrecia, ou seja, mentira. Nem sempre é assim. Não, confia nisso. Chegando na resenha, César Cidade Dias, Roberto Pauletti, Sérgio Boazzi e Cláudio Duarte. A gente quero começar contigo, Bagé, falando a respeito do Internacional, e o tema da nossa enquete de hoje era se o Inter está certo em explorar os reservas nos jogos do Brasileirão. E a nossa audiência está votando ainda lá no nosso Twitter. Pois é, sabe que o que mais chama atenção é que o Internacional, toda vez que ele joga fora de casa, seja com os reservas ou titulares, sempre tem reclamação da postura do Internacional em campo. Se a gente pegar no papel o time do Internacional pelos nomes e o time do Goiás, que virou um jogo de 2-1 para o Inter, tendo um jogador a menos, nós vamos chegar à conclusão sem muita dificuldade que o time do Internacional no papel é muito mais time que o Goiás. Mas a postura, de novo, a maneira que o Internacional acabou ficando em campo, acabou complicando toda a situação. A questão do Campeonato Brasileiro, da opção do Internacional, de certa forma, da dupla, em abrir mão do Campeonato Brasileiro, não é nenhum tipo de novidade. O que mais me chama a atenção é a questão da postura. O time do Internacional andou em campo no final de semana. Paulete. Não dá para dizer que jogou. O que mais me deixou preocupado não foi tanto o Odair, porque eu recebi muita crítica, e eu mesmo critiquei o Odair, mas foi o grupo de jogadores, alguns jogadores, eu cito, o meu emblema é o Sarrafiore, jogadores que não entendem o que estão fazendo, a oportunidade que estão tendo, e na hora de um jogo como esse, que eles têm que dar a vida em campo, o Klaus, eu pego o Bruno Silva e o Parede, que se esforçaram todo o tempo, tentaram jogar. Eu não consigo entender como é que um jogador de futebol muito bem pago, porque o Internacional paga demais para esses reservas também, que tem ali uns pangaré que não podiam nem estar no Internacional. E aí, esses jogadores, na hora que eles têm que demonstrar que o clube acertou, dando oportunidade para eles, eles fazem o que fizeram. Não, é inaceitável isso aí. O Odair errou, mas o erro dessa vez para mim foi muito menor. A relação, Paulete, sobre a utilização do jogador é que a gente está pegando... Aconteceu o mesmo episódio que o Inter fez lá contra o Fortaleza. Mesma coisa. Só que contra o Fortaleza o Inter ganhou e ontem o Inter perdeu. A atuação contra o Fortaleza não foi boa, assim como a atuação ontem não foi boa. O que eu discuto, e eu tenho dito isso é uma política de clube que vai para dentro do campo. O Inter claramente está com a cabeça no jogo contra o Flamengo e isso é natural. O Grêmio aqui ganhou um jogo difícil contra o Atlético Paranaense com a cabeça onde? Lá em São Paulo. E isso tem acontecido em quase todos os lugares. O Flamengo, curiosamente, é o único clube que está fazendo diferente. E é o novo líder do Brasileirão. Pois é, o Flamengo está fazendo diferente. O Atlético Paranaense também está fazendo isso. Não, o Atlético não tem jogo no meio de semana, Não, mas ele tem jogado com os titulares. Mas não tinha jogo no meio de semana. O Atlético tinha que entraram 8 titulares aqui no jogo de sábado. Agora, o que me preocupa é o que a gente vai ver, e aí avançando um pouco, o que a gente vai ver na quarta-feira, depois do jogo, é óbvio, ou durante o jogo, é se essa opção do Inter foi perfeita, que o Inter entrou com o seu time inteiro e o Flamengo não entrou. Porque claramente o Flamengo vem do jogo contra o Vasco, o Flamengo jogou com os titulares, o Flamengo contra o Inter jogou com os titulares. E ontem
contra o Ceará, o Flamengo tirou 3 jogadores do jogo. 3 jogadores. Mas é que aí tu pega, por exemplo, eu e o Paulete, o Serginho Boas, a gente volta e meia debate sobre a maneira que o técnico do Flamengo age, né? E ele prefere ter um time, como a gente diz na gíria do futebol, jogado. Ele quer o time entrosado, então ele está o tempo inteiro forçando os caras. O Inter, por exemplo, no final de semana, tentou preservar alguns jogadores. Eu não consegui entender, eu não sei se talvez o Serginho, que é bem informado, tenha a resposta. Por que o Lindoso, que está em tratamento, viajou para Goiânia se ele não jogou? Não era mais fácil ficar treinando em Porto Alegre? Sem dúvida alguma, era mais fácil ficar em Porto Alegre, mas eu não coloco na conta do Odair a derrota de ontem. A displicência de alguns jogadores do Internacional, dando sopa para o azar. Podiam ter liquidado o jogo tranquilamente, chegar aos 2-0, brincaram na frente do gol. Tu acha que o Nico Lopes está cometendo essa... Não, está mal, está muito mal. Displicência? Está muito mal, está muito mal. Eu gosto, já disse aqui reiteradas vezes, do Nico. Acho que ele tem algum potencial, mas está mal, está sem confiança, está desperdiçando as oportunidades. A gente não pode ir contra o óbvio, né? E o Nico realmente não está bem. Agora, com relação a isso, os caras vão lá para Goiânia com todo o conforto. O avião foi fretado, todo o conforto. Fretado para trazer reserva para cá. Uma baita chance concedida pelo técnico e não aproveitam. Mas vocês acham, por exemplo, o que acontece com o Nico? O que é isso? Porque o futebol, ele não tem, ele não pode ter, ele não esqueceu de jogar futebol. Então, mas eu acho que é o que o Boas estava falando, é a displicência de certos jogadores, a falta de concentração, será que não? Tem duas coisas sobre o Nico. Não é só displicência. Ele é um jogador mentalmente fraco. Agora que ele está sob pressão, ele teria que ter algo mais, botar em campo e fazer o que ele não fez. Mas tem algo pior para mim. O Nico é isso aí. Eu concordo. Se ilude quem quer. Eu concordo contigo. Ele é um jogador, é aquilo ali. Vocês acham nós que estamos procurando o tempo inteiro uma justificativa para o Nico Lopes, você viu isso? É isso aí. O Nico Lopes chegou na metade de 2016 no Internacional. Então, em julho 17, 18, 19, tem 3 anos que o Nico Lopes está aí. O Nico Lopes é seguramente uma das contratações mais caras, não de agora, da história do Internacional. E a gente está sempre procurando uma justificativa. Um no Flamengo. Exatamente. Mas no caso do Nico Lopes, eu penso que a gente está procurando algo que talvez o Nico não tenha para entregar. Bagé, vamos conferir a opinião dos internautas a respeito se o Inter está certo em jogar com os reservas do Campeonato Brasileiro. Está aí, ó, na tela, para quem está assistindo na TV. Vamos lá, vamos para as respostas. 59% sim, 41% não. Será que o torcedor também meio que largou de mão essa história de torcer para o Campeonato Brasileiro? Tipo assim, foi meio contagioso, tanto do time quanto para a torcida? É que é o momento da síndrome das Copas. A gente sempre consulta o tempo inteiro o Cláudio Duarte, né, pela experiência dele como jogador ou como treinador. É difícil, né, Claudião, de daqui a pouco tu tirar a cabeça num foco tão maior que é a Copa do Brasil e a Libertadores da quarta, né? Para pensar no brasileiro, né? É difícil. Olha, depois do que eu escutei, das manifestações todas, eu tenho alguns contrapontos. Com relação à tua pergunta, eu diria que a instituição, obrigatoriamente, tem que estar com a sua cabeça voltada para a competição maior no momento, que é o jogo da próxima quarta-feira. Mas os que jogaram ontem em Goiás, não. Nenhum tem a mínima chance de começar jogando. Eles tinham que estar com o seu pensamento todo voltado para o jogo de ontem, que não era a prioridade, mas era um jogo importante pelos pontos a serem conquistados. Tá? Então, a atenção voltada à instituição. O profissional, não, ele tinha que estar ligado no jogo de ontem. E também fazendo um contraponto por aquilo que o César Cidade Dias, o doutor Justino, disse, tá? De que a situação de análise, depois da quarta, veremos quem estava certo. Bom, comentar depois do fato acontecido é uma barbada. É uma barbada. Não, pera um pouquinho. Agora eu vou terminar. O vovô veio bravo. Não, o vovô não tá bravo, não. Até o vovô tá no acalma. Se você tivesse, tomei um relaxante bem cedo. Tá? O que é? Não vai passar no antidoping, né? Análise de gestão de elenco que Internacional faz, que Grêmio faz. Comparando, vou pegar só o Flamengo, que faz uma análise, uma gestão de elenco diferente. Por quê? Porque tem um técnico europeu que veio aqui e ele tira a cada jogo 3 a 4 jogadores
3 a 4 Tem nada de jogadores e técnico nunca europeu. perde a estrutura do time. Ah, para com isso. Tanto o Grêmio quanto o Internacional, quando Isso é trocam, balela, trocam Claudião. 11, tiram Isso é 11 balela, e Claudião. botam 11. Isso é Gestão balela. de elenco para manter ritmo de jogo. Nós temos na história das nossas duas grandes instituições situações em que preservaram os seus jogadores e quando foram decidir estavam sem ritmo de jogo nenhum e perderam. Então, pessoal, é só fazer análise de que hoje qual é o modelo correto usado no mundo inteiro, menos Brasil. É o que o português vem aqui e está usando. Preserva cada jogo 3 a 4 titulares e vai rodando para não chegar no limite de estresse. Agora tem que esperar o jogo da quarta para dizer qual é o que está certo e o que está errado. É uma barbada. Primeiro que está sendo oportunista. Aí é muito fácil. Eu estou falando outra situação. Está sendo oportunista. Não, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a parte física nós não temos como saber hoje. É isso que eu estou querendo dizer. Mas a questão é da preguiça que o Internacional se apresentou ontem. Mas é outra. Não, só estou fazendo a relação com o Flamengo. O César está fazendo uma defesa de uma atuação pífia do Internacional, de uma atuação preguiçosa, que o torcedor não suporta ver mais. E contra o Fortaleza, o Inter tomou um banho no primeiro tempo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: a relação essa do europeu. A Europa... Forma de gestão. Mas é uma horinha de voo para tudo que é lugar. Não, mas eu não estou falando nisso. Eu quero saber o Flamengo começar a bater time titular jogando. Jogou, acho que em Brasília, foi o jogo contra o Vasco, foi uma coisa, não sei se em Brasília, mas não foi no Rio de Janeiro. Foi pro Rio de Janeiro. Foi antes do jogo do Inter. Isso, antes do jogo do Inter. Aí foi pro Rio de Janeiro, aí pegou um aviãozinho e foi jogar no Ceará, e agora vai pegar um aviãozinho e vai jogar em Porto Alegre. Já pegou um voo direto... Aí é uma questão de logística. Já pegou um voo direto e está indo para Viamão, uma santa terra, vai ficar em Viamão, vai descansar naquele ar puro que Viamão tem. O Brasil é grande. Bagé, Cris e Bagé. Há alguns anos, o colega nosso, o jornalista Luiz Pires, que morou muito tempo na Inglaterra, me disse o seguinte: é errado o que é feito aqui. Os técnicos na Europa, eles não tiram os 11, eles tiram 6, eles tiram 5. 4, 3, não interessa, gira todo mundo. Assim que é o que o português está fazendo. Não é tirar 11 para a gente acompanhar jogos deprimentes. Quantos titulares, Serginho? Ontem, no jogo do Flamengo, quantos titulares começaram o jogo? 6, mas aí se considera o Arão que está expulso. Que está fora do jogo, então é 5. Ou seja, ele preservou 5, deixou titulares em melhores condições no banco e entraram períodos pequenos da partida. Os que estavam no limite do estresse foram deixados do Rio. Acabou. A gestão de girar, mas é que ele a estrutura está sempre... Mas é que o Jorge Jesus, ele não está abrindo mão do Campeonato Brasileiro. Não à toa, ele é líder. Claro que o Palmeiras tem um jogo a menos, né? Esse jogo contra o Fluminense, que ficou para o dia 10. Mas ele não está abrindo. A minha crítica é justamente porque a dupla Grenal, e nesse caso específico do Internacional, abre mão do campeonato. Ou interpretou a gestão de elenco de forma equivocada. O Internacional tinha só o Marcelo Lomba ontem. Eu estou dizendo, ou então existe uma interpretação de gestão de elenco equivocada, só isso. Olha aqui, nós tínhamos o Aguirre aqui. O Aguirre tentou implementar essa situação e a imprensa... Mas o Aguirre... Só um pouquinho. Aí foi desmoralizado porque fazia rodízio, porque... Mas, Paulete, o Aguirre faz o que eles estão fazendo agora. Não, o Aguirre usava 2 times. A imprensa criticou que está criticando hoje. Não, ele fazia rodízio de jogadores em jogos alternados. Coisa que nós... E a questão para mim é o seguinte: a diretoria do Internacional, a comissão técnica do Internacional, eles não sabem aquilo que nós estamos falando como uma obviedade, que tu tem que fazer time misto. Da onde que eles tiraram isso? Porque eles entendem, e o Grêmio faz igual. O Grêmio Inter faz igual. Falta de cultura futebolística. O que eles entendem, e isso serve para o Grêmio também, o Grêmio também usa 100% do time reserva. Grêmio e Inter estão fazendo isso. Alguns outros clubes também estão. O que o Flamengo está fazendo é que é diferente. Por isso a questão, e aí entro na contestação que eu faço em relação ao que o Claudião falou, é que nós não vamos saber isso do ponto de vista do resultado. A discussão é física. Se o Flamengo, por exemplo, perder jogadores com lesões aqui em Porto Alegre, nós vamos estar dizendo: o Flamengo fez a opção errada. Não. O ganhar ou perder o jogo é outra história. Não, porque o primeiro eu tenho que saber como é que aquela lesão apareceu. Foi por estresse
Ou foi por movimento inadequado físico no jogo que o atleta o sentiu, ou foi por trauma. Eu acho não é o fato de tu perder... Não. Naturalmente não é o Flamengo vai sentir mais do que os outros. César. Não é o fato de tu perder jogador que explica isso, não. Eu concordo com o Claudião. Eu penso que não Depende seja que tipo de lesão o ponto de daqui a pouco se o cara machucou deu errado ou se o cara não machucou deu certo. Claro. Eu também não entro nessa. Só que fica muito claro que o Flamengo quer o Campeonato Brasileiro. E que Internacional não, e ele não perde o potencial de estrutura de time, Bagé. Abrindo aqui para nossa audiência, o pessoal está falando assim, não interessa se é reserva, se é titular, tem que dar tudo nos jogos. Pode ser os reservas, não importa. Eles têm salário em dia, estrutura de deslocamento, estrutura para trabalhar, tem que entregar da mesma forma. Mas nós citamos isso aqui. É sofrível. Tanto que na abertura do meu comentário eu coloquei, se colocarmos no papel o time do Inter e do Goiás, é infinitamente melhor o time do Internacional. É que ao longo das nossas discussões a gente foi para esse contexto de reserva titular. Mas é óbvio, tanto que o Serginho mesmo usa um termo, a campanha da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro e a maneira que eles entram em campo com o time reserva é ridícula. Mas eu acho que ontem o vice-presidente de futebol do Internacional manifestou-se corretamente ao final do bateu jogo. Forte, né? Bateu como tinha que ter batido. Nós não podemos, num jogo daquele de ontem, pessoal, tá aqui quem jogou e quem sentou no banco como treinador. Eu não posso ser culpado de uma situação como treinador, eu, no caso, o Odair, onde ele bota um time em campo e a resposta de comprometimento e de participação ativa no jogo do seu time é aquela que todo mundo viu ontem. A ponto do vice-presidente chegar e dizer o que ele disse da forma como disse. Então vamos acabar com essa de toda hora querendo estar culpando o treinador. O treinador tem culpa em outros momentos, não nesse. Não, nenhuma. Vamos cobrar dos profissionais que não correram, que não se... E aquele gol que o Nico Lopes, a displicência do Nico Lopes. Mas é a segunda. Não, né? mas tem uma série de fatores aí. Eu concordo em parte contigo, Claudião. Acho que também, porque quando as coisas acontecem, a vitória vem, como aconteceu contra o Fortaleza. O Internacional tomou um pau do Fortaleza. Sim, o Internacional foi massacrado pelo Fortaleza. E aí fez um gol no finalzinho lá, depois de uma arrancada do Parede, e o mérito foi do Odair. Então, quando o Internacional perde, tendo um jogador que foi expulso ainda no primeiro tempo, quer dizer, tem que ter alguma culpa, Odair. Vou usar o teu termo. Se o meu centroavante está marcado por 2 caras, quer dizer que está sobrando alguém. No jogo de ontem, já estava sobrando naturalmente porque tinha um jogador a menos dentro de campo. Mas é por isso que eu tentei dizer. Não era o momento do Odair pegar um pouquinho e levar ao Mas pensa bem, Bagé. O lateral esquerdo... O time do Goiás é muito ruim. O lateral esquerdo que vinha com dificuldade no jogo, sentiu um problema muscular, saiu. Uma substituição. O volante que estava jogando, por traumas, abandona o jogo também. Ele botou mais um atacante, ou seja, que era para matar o jogo. Sim, ele tinha um jogador a mais. E tinha um a mais e ele tira um volante e bota um meia, o craque que todo mundo quer que jogue. Mostrou o quê? Qual deles? O Sarrafiore, quando entrou. Mas os que estavam em campo já estavam em dificuldade, estavam se arrastando, pessoal. Mais um craque. A instituição, vou repetir, a instituição tem a obrigação de pensar no evento maior. Tem. Porque tu tira a prioridade. Mas a obrigação de fazer um trabalho correto, decente. Eu tenho mais um detalhe aí, Claudião, para colocar. Independente disso, que eu acho que tu tem toda a razão, a falta de qualidade ficou evidente, porque se tu vires o time do Grêmio que jogou no sábado, os reservas do Grêmio podem ser titulares em quaisquer times da Série A, a maioria deles. Os reservas do Internacional não têm nenhuma condição de serem titulares. Nem tirar a posição do Inter. Ou seja, o Internacional, além dessa questão toda anímica que nós estamos falando, e eu usei o emblema do Sarrafiore, que eu não entendo esse menino, não está aproveitando a oportunidade, a qualidade dos reservas do Internacional é muito menor. E chegou uma pergunta para ti aqui no nosso tablet, se tu acha que o Parede não está pedindo uma passagem no time principal. Não, o Parede está pedindo passagem para ficar no banco como terceira opção. Tá bom. Eu só tenho uma... A gente está discutindo qualidade e aí tem um torcedor que pensa que o Parede vai agregar qualidade. Eu só gostaria que os jogadores se mirassem nele, no Bruno Silva. Por vontade? Por vontade, porque ele é um jogador voluntarioso, um jogador que o treinador gosta de contar porque sabe que ele vai se esforçar. Agora, a qualidade dele é abaixo da crítica. Olha só, a gente precisa ir para o break. Voltamos já. Tem mais resenha depois do intervalo na TV e na Rádio Bandeirantes. Não saia daí. De volta
volta com os donos da bola e toque de bola ao vivo na rádio e na TV Bandeirantes. Alex Bagé, vamos projetar o jogo de amanhã, hein? Vamos, jogaço, né? Fumaceira lá em São Paulo. Sabe que eu imaginava que para o primeiro confronto o Renato fosse modificar o time do Grêmio em relação à postura, porque o Palmeiras é um time muito físico, principalmente quando ele joga com o Felipe Melo. Aí o Felipe Melo tomou o cartão vermelho, foi expulso. No jogo de amanhã, provavelmente o Filipão vai colocar o Thiago Santos, que é um volantão, camisa 5 literal. Já confirmou? Já. Então Na mais ajuda ainda. aqui. Ele é um jogador de ótima contenção, mas ele não tem, por exemplo, bola aérea como tem o Felipe Melo, e ele também não é o jogador desse potencial físico de avançar as linhas. Então eu imagino que com isso possa dar um palpite que vem sendo feito pelo Claudião e pelo Paulete, de que o Renato possa colocar o Luan no jogo, abrindo mão do Alisson, para ter esse time empurrando um pouco mais, tirando o André e botando o Tardelli. Eu não imagino, gostaria que o Renato tivesse essa audácia. Acho que o Palmeiras perde muito pela liderança do Felipe Melo. Eu acho que o Grêmio vai perder mais. O menino que entra é um bom jogador, é muito bom jogador. Mas é mais limitado. Mais técnico e muito menos em posição física e principalmente é daquele jogador que tu vê quietão. E o Felipe não, o Felipe toma conta do jogo. Eu acho que o Grêmio vai perder mais, sabe por quê? Porque ele ia jogar 11 contra 10. Para mim, o Felipe Melo ia ser expulso. Na primeira ia ser expulso. Para mim, amanhã, tomara que eu esteja completamente equivocado, é jogo que o André desaparece, que ele some. Ele corre para trás dos zagueiros. Como foi aqui, amanhã ele desaparece, amanhã ele se encolhe. Não é jogo, amanhã é jogo para casca grossa da pesada. Ou quem sabe é o jogo para o André se consagrar? Quem seria? Eu jogaria com o Luan e jogaria com o Michel, tiraria o Alisson e o André. Daria consistência, robustez ao meio campo, marcação forte. Que ele ganha estatura. Claro. Essa era a minha ideia para o primeiro jogo. Não sei se robustez tu tem aqui. Aonde? Não, tu quer um time forte, é isso? Claro. Eu tô com o Paulete. Primeiro, o Luan tem que jogar, ponto. Aonde vai jogar, vocês podem decidir, escolham, só não botem no gol. Tá, mas é a própria ideia do Paulete do Claudião, tu tira 2 e põe 2. Tu tira o André, põe o Tardelli, põe o Luan e tira o Alisson. O Luan, nesse jogo aí do Atlético Paranaense no final de semana, ele não jogou bem, ele não fez uma grande e foi o melhor em campo. O Luan, ele tá naquela linha para mim no futebol que é assim, quando ele tá mal, ele é melhor que os outros. Então bota para jogar. Quando ele tá mal, bota para jogar o Luan. Se jogar o Luan, jogar o GPR, montar um tripézinho de volantes, fazendo o GPR voltar um pouquinho, que é onde ele gosta bastante de jogar. Onde o Claudião gostaria que ele jogasse. Bota o Tardelli pelo lado direito, o Everton pelo lado esquerdo, bota o Luan e podem receber o time no aeroporto, não tem problema nenhum, que nós vamos voltar classificados. César, ele é confiante, essa confiança me deixa assim no estado... Pode começar a buscar lugar qual é a chance disso acontecer, bota lugar de no não aeroporto. preocupação. Qual a chance desse time de César acontecer? Todas essas mudanças, tomara que elas aconteçam, porque eu também acredito que o time cresça em qualidade. Só que o Renato é conservador / teimoso. Eu não acredito que ele vai modificar tanto assim. Porque o Renato, eu não sei se agora foi o Claudião ou a Cris, que em determinado momento, enquanto o Serginho falava, perguntaram assim, mas esse cara não pode ser o André? Acho que foi a Cris. O Renato tem sempre essa ideia, que em algum momento esse cara vai ser o André. Aí o André fez 2 gols lá contra o Libertad, e ele sabe, viu que eu estou falando para vocês, mas há quanto tempo... Mas vai que ele faça agora de novo. Pois é, mas aí tu vai depender do A gente não pode falar futurologia. Nessa bancada aqui como se fosse o departamento auricular. Torcida antiga do Grêmio, lá da década de 50, 60, 70. Isso é para mim, né? Uma primeira coisa que a gente tem que ter consciência, né? A gente tem consciência que o Palmeiras é melhor que o Grêmio. Vamos começar por aí. Vamos começar por aí. Eu acho o Palmeiras melhor que o Grêmio. Eu acho melhor treinado. Tá? E aí, e tem uma vantagem importante de 1-0. Perfeito, aí sim. Tem uma vantagem importante de 1-0. E joga em casa. Joga em casa. E joga em casa no Pacaembu, onde ele rende mais. O gramado do Pacaembu favorece o Palmeiras também. Fora da arena, a coisa fica... Pacaembu, né? No Pacaembu é um jogo e se fosse na arena seria outro, com certeza. Com certeza, pela proximidade, pela pressão que a arena exerce, tá? Eu queria tomar a liberdade de pedir a todos aí um instantinho só para uma sessão Maguila na televisão. Acho que tem aqueles parabéns que nós transmitimos lá somente pela rádio, ao Juventude, ao Ipiranga e ao São José, que conseguiram uma classificação para o quadrangular que vai lhes possibilitar o ingresso na Série B, pessoal.
Eu acho que foi ontem uma conquista maravilhosa. O Rio Grande do Sul pode, e tomara que isso aconteça, o ano que vem na Série B ter 4. Se continuar lá. Mas não quer dizer, Cris, que o Grêmio não volte, como disse aqui o Cidade, com a classificação lá de São Paulo. Eu só acho... na teoria. Estou falando antes do jogo, que na minha opinião o Palmeiras tem mais recursos que o Grêmio. Bagé, o Grêmio não corre o risco de se abrir demais e o Palmeiras vir com tudo para cima, já que tem a vantagem? Mas o Grêmio não é um time já de algum tempo que joga se retrancando. Mesmo quando o Grêmio joga atacando, o Grêmio se preocupa automaticamente na recomposição de alguns jogadores. Até por isso que o Renato tem optado pelo Alisson, porque o Alisson é um jogador que, na maioria das vezes, ele se transforma no marcador. Quando o Grêmio tem a bola, ele sai para o jogo. O Ramiro fazia isso, tanto que ele está na mesma função do Ramiro. Os volantes do Grêmio têm sido Maicon e Matheus Henrique, que são jogadores de movimentação, de passe longo, de troca de passe, de jogada aproximada. O Grêmio já não joga mais assim retrancado. A questão do se abrir, de entrar um pouco mais para o Palmeiras, vai ser uma necessidade do mata ou morre, literalmente. Porque o Palmeiras e o Filipão sabem como ninguém guardar esse resultado embaixo do braço. Então começa o jogo, o Palmeiras classificado. Não precisa nem ser matemático para saber disso. Agora, a maneira que o Grêmio vai ter que pisar dentro da área do Palmeiras é inevitável. Eu concordo com o Pauletti. Eu penso, a diferença, eu penso que seja no treinamento dos dois times hoje. E mais, o Palmeiras, pelo menos, nos passa a impressão de que ele jogou contra o Grêmio o que ele está acostumado a jogar. Ele fica guardado dentro do seu campo, ele aprendeu a sofrer e ele sai na boa. O Grêmio não jogou contra o Palmeiras aquilo que a gente sabe que o Grêmio pode jogar. Eu estou me apegando muito mais nesse ponto técnico que faltou para o Grêmio. E é interessante essa leitura do Bagé, porque o Grêmio melhorando um pouco em relação a ele mesmo, o Grêmio pode fazer um enfrentamento diferente lá, né? Se o Grêmio der uma melhorada, porque realmente o Grêmio fez uma partida ruim aqui. Fez um jogo ruim, o Grêmio não conseguiu encontrar nunca. Teve posse de bola, mas não teve efetividade. Não conseguiu encontrar Por que a gente não fala do Luciano aí? O Luciano ainda não desembarcou? Acredito que não. Ainda não, né? Porque ele veio para ser um titular, né? Ele não veio para... Não, senhor, veio para grupo. Veio para grupo. O Luciano que o Grêmio contratou é um Luciano de 2015. Que estava quase indo para a Olimpíada quando teve a lesão no cruzado no Corinthians. Me parecia que o Renato trouxe ele para ser o titular no lugar do André. Não. Ele veio para ser o substituto do Viseu que machucou. Sim, mas então o André é titular absoluto, é isso? Mas só tu olhar o jogo para o Renato é. Mas só tu olhar o jogo do ele? Grêmio. O Grêmio começa o time pelo André? O Serginho tem razão. No jogo aqui do Palmeiras, o André sumiu do jogo. Ele corre para cima dos zagueiros. Ele se marca. Ele se marca. Lá provavelmente aconteça algo semelhante. Falta coragem para ele. Ele não tem isso. Bota o Tardelli, bota o Luan. Dizendo isso é para não dizer outra palavra. Sim. Mas e tenta ganhar o jogo. Aí que está que é o peso da decisão. E pode ser por aí que o Renato entenda, porque o Renato sabe melhor do que a gente que o Tardelli tem muito mais poder de decisão, mesmo não estando ainda no melhor da sua forma, do que o André. Põe o André. O André nunca foi um protagonista. O André sempre foi o coadjuvante. O André que surge no Santos lá de 2010, quem eram os caras do Santos? Era o Ganso e o Neymar, não era o André. O André é o terceiro ou quarto cara. E ele se vale para a carreira dele até hoje disso. O André não joga nada em lugar nenhum. O André passou no Corinthians, no Atlético Mineiro, no Sport Recife, chegou no Grêmio, ele não apareceu. Ele bateu na Rússia e voltou de volta. Ele não conseguiu nunca desempenhar um futebol. E eu torço pro André botar para dentro e se consagrar. Sim, mas aí é um outro patamar. A torcida do Grêmio também. Eu também torço. Ninguém discute isso. A questão do André é que tem um melhor que ele no banco. Aí tem que jogar o melhor. Isso aí não existe. Mas o melhor que ele, o Bagé já disse, ainda pode não estar na plenitude da sua condição de Claudião, jogo. tu me acha Mas tu preferia, na tua época de treinador, um ruim 100% ou um bom acima da média 89%? Não, mas 89 já é quase 100, Bagé. Essa aí não cabe. Mas o Tardelli é isso aí. Não, mas o Tardelli, se ele não está pronto ainda, ele não tem nem Olha, perto gente, disso. eu só sei de uma coisa, a gente O precisa Renato ir embora. disse na coletiva, depois do jogo do meio de semana, o Tardelli está pronto. Mas ajuda é outra coisa. Ajuda na coletiva. Bom, ponto final no Toque de Bola com Donos da Bola. Na Rádio Bandeirantes está chegando o Guilherme Bauer com o Rádio Livre e às 6 da tarde, com o comando do Serginho Boas, tem o Band Sport Show. E aqui na TV Bandeirantes, você fica com Gabriela Lerina e no RS acontece, Gabi, quem acertou o resultado do fim de semana fui eu, viu? Falei que o Rodrigo ia ser campeão do MasterChef. É verdade, Cris, é verdade. Nós, mulheres, estamos com tudo, não é mesmo? Tudo, acertamos tudo.